No plenário, a semana começa com algumas medidas provisórias na pauta. Uma delas permite o financiamento das Santas Casas com recursos do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Para falar sobre a pauta do plenário, a gente conversa agora com a Dini Moraes, que acompanha toda essa pauta, que acompanha as movimentações do plenário aqui na nossa semana. Dini, nesse tempo ainda eleitoral, é possível ter quórum para votar todos esses assuntos? Boa noite. Boa noite, Keila. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Olha, Keila, a gente pode dizer que durante esse período eleitoral, até acabar o segundo turno, né, até o dia 28 de outubro, daqui a menos de 2 semanas, né, o principal desafio aqui no Congresso, de fato, vai ser manter a presença dos deputados e senadores, aí eu incluo senadores porque também tem sessão do Congresso convocada para essa semana, no plenário, porque diversos parlamentares, eles participam ativamente das campanhas eleitorais. Então, manter essa presença aqui em Brasília e no plenário, dentro do plenário, realmente vai ser um desafio, assim como já foi na semana passada, né? Na semana passada acabou que não houve votação, porque não houve acordo entre os partidos e também a presença era muito baixa, o que impedia, né, de votar coisas que tenha muito, não tenha consenso, né? Quando não tem acordo, a ideia é que se tenha aí propostas mais fáceis quando não se tem quórum, aliás, quando não se tem presença, a ideia é que se vote em projetos que sejam mais fáceis, né, mais acordados. E não foi o que aconteceu na semana passada. Vamos ver o que vai acontecer essa semana, né? Mas quarta-feira tem uma sessão do Congresso marcada, né? Você comentou agora há pouco. Exatamente. Então, na terça-feira, posso começar falando da pauta de terça-feira? Isso, então, vamos lá. Na terça-feira, né, que é amanhã, a pauta da Câmara, a gente pode dizer que tem 3 medidas provisórias à disposição de serem votadas aqui pelo plenário da Câmara. A primeira delas está com a corda no pescoço. Por quê? Porque ela perde a validade na quarta-feira e, para ela não perder a validade, ela precisaria ser aprovada aqui na Câmara e depois no Senado. Só que qual é o problema dessa medida provisória? Ela não tem acordo, ela não é consensual entre os partidos, né? A oposição, ela não concorda com essa medida provisória que cria cargos, que cria mais de 160 cargos para o Ministério da Segurança. Então, como eu disse, como ela está com a corda no pescoço, a probabilidade é que ela nem seja votada. Caducar. E aí aquela expire, ou caduque, como a gente fala, né? E ela entre aí na lista, Keila, de 15 medidas provisórias que já perderam a validade só neste ano, por não terem sido aprovadas pelo Congresso a tempo. As outras 2 medidas provisórias que estão na fila. Uma trata de dívidas rurais, que ela já tinha até ido para o Senado, a gente já falou dela aqui. O problema é que o presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, devolveu aqui para a Câmara, dizendo que tem algumas incorreções que precisam ser resolvidas e para depois seguir para o Senado. Então, ela foi devolvida aqui para a Câmara. E, por fim, é a medida provisória, justamente a que você falou agora há pouco e anunciou na entrada do jornal, a que trata do financiamento das dívidas das Santas Casas, né, que gira em torno de 1 bilhão por ano dessa rolagem de dívidas, né? As Santas Casas, elas são responsáveis por mais da metade dos atendimentos gratuitos pelo Sistema Único de Saúde. E há muitos anos eles reclamam dessa questão do endividamento das Santas Casas, né? E uma das saídas seria, então, esses empréstimos a juros mais baixos que os do mercado, usando recursos do FGTS, né? Então, há consenso entre os partidos a respeito dessa medida provisória para criar essa linha de crédito especial para as Santas Casas. E na comissão mista, por você ter uma ideia, o que analisa, né, o texto antes de chegar aqui no plenário, foi aprovada por unanimidade. Então, a probabilidade que essa aqui também, que no plenário também seja uma aprovação fácil, é grande, mas precisa chegar até ela, né? Tem 2 medidas provisórias, teoricamente, antes. Então, é isso. Pode ser que essa daí vá também. Assim como tem outros projetos na pauta que também podem vir a ser votados e alguns que são mais fáceis de serem aprovados. Por exemplo, um que cria uma campanha nacional para orientar as pessoas, para conscientizar as pessoas dos perigos do sol. Mas tudo isso depende de quórum, né? Esse que vai ser o grande desafio da semana. O grande desafio da semana é o quórum. E aí ultrapassando também, depois essa barreira, a gente tem na quarta essa previsão de sessão do Congresso. Isso mesmo. Aí na quarta-feira está convocada a sessão do Congresso Nacional e na pauta, Keila, 16 vetos presidenciais. E olha, tem veto presidencial aí que os parlamentares já prometeram derrubar. Vou citar alguns deles, tá?
Por exemplo, o veto presidencial que impediu o aumento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias é um veto presidencial que se falou muito aqui, inclusive antes dessa época de campanha eleitoral. Vários parlamentares prometeram lutar para tentar derrubar. Essa parte que foi vetada do projeto, ela permitia que o salário dos agentes comunitários de saúde saísse de 1.014 para 1.550 em 3 anos. Foi vetado. Outro veto presidencial também que foi vetado é um que trata na verdade, um projeto de lei todo que permitia que fossem reinseridas no Simples as micro e pequenas empresas que tinham sido excluídas por causa de dívidas. Isso foi totalmente vetado pelo presidente Michel Temer e diversos parlamentares também prometeram derrubar esse veto. Outro veto que tem em questão, que também é polêmico, trata das multas que os caminhoneiros e as transportadoras receberam durante a greve de maio. Lembra aquela greve que paralisou o país? Pois é, diversos caminhoneiros e transportadores receberam multas, não só multas de trânsito, mas também multas contratuais por causa da greve. E aí um projeto de lei aprovado aqui no Congresso tinha anistiado os caminhoneiros e as transportadoras dessas multas. Só que o presidente Michel Temer vetou. E aí, como é que vai ficar? Vai valer a decisão do presidente Michel Temer ou a decisão do Congresso? É isso que está em jogo na quarta-feira. São 16 vetos presidenciais, entre eles esses 3 que eu falei aí. Também tem um projeto que trata de remanejamento de orçamento, dando mais de 200 milhões aí para algumas ações que já estavam previstas anteriormente, mas que o governo espera ter mais dinheiro para elas. Vamos aguardar, então. São grandes desafios e projetos importantes, temas importantes, né? Exatamente, Keila. Obrigada, Dini. Boa noite. É sempre um prazer, gente. Boa noite.